Meus irmãos, boa noite a todos vocês. Que você sinta-se em casa, em nosso culto, em nosso momento de reflexão, onde nós estamos cultuando o nosso Deus. E nesta noite nós queremos de forma muito especial fazer este momento de intercessão, de orar não somente pela situação em que nós estamos vivendo, como Igreja do Senhor, mas também por todos os nossos irmãos, aqueles que não puderam estar presentes recentemente em nossos cultos, aqueles que foram acometidos pelo Covid e outros irmãos que também necessitam das nossas orações.
e para conforto do nosso coração neste momento de intercessão, o apóstolo Paulo fala o seguinte lá em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, de que ele dá graças ao meu Deus por tudo que ele se recorda da igreja. Versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O apóstolo Paulo ele relembra dos irmãos que combateram um bom combate juntamente com ele. Não somente nos momentos de alegria a vida cristã é permeada, mas nos momentos de tristeza também. Não somente nos momentos de gozo que nós estamos juntos, mas principalmente nos momentos onde nós necessitamos das súplicas, intercessões, orações uns dos outros. Então eu convido você que está em casa a orar conosco por toda a nossa igreja, por todos os nossos irmãos neste momento. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Em primeiro lugar, meu Pai, porque mesmo diante do cenário caótico que nós estamos vivendo enquanto sociedade, o Senhor permitiu que nós cultuássemos ao Senhor. O Senhor tem permitido, meu Pai, adorar o Teu santo nome neste lugar. O Senhor tem nos dado liberdade, meu Pai, ainda que não aquela que nós queremos, não aquela que o Senhor nos orienta diante da Tua palavra, mas uma liberdade segundo os Teus limites, meu Pai, para cultuar o Senhor. E é bênção, e nós agradecemos, meu Pai, porque liberdade de culto nós sempre teremos, e ninguém arranca isso do Teu povo. E nós queremos colocar nas Tuas mãos, meu Deus, a Tua igreja aqui em Serra Dourada. Todos os nossos irmãos que necessitam, meu Pai, da Tua presença, da Tua visita. Nossos queridos irmãos que estão com o Covid, outros irmãos que estão de quarentena, amigos, irmãos queridos, meu Pai, que estão passando por processos cirúrgicos, que o Senhor possa estender, meu Deus, as Tuas doces mãos nas vidas dos Teus servos. Que o Senhor possa, meu Pai, preservar a vida de cada um deles. Que pela Tua boa vontade, meu Pai, que pela Tua boa mão, o Senhor possa livrá-los de qualquer mal. Que a Sua vontade, o Teu amor, a Tua graça, possam repousar na vida de cada um deles. Ó Deus, preserva-os. E principalmente, meu Deus, preserva a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Que no segundo momento, meu Pai, pelo processo de revitalização que nós estamos passando, assim como o ano passado, em março, neste mesmo período, nós fomos impedidos, meu Pai, de avançar. E novamente acontece neste ano, meu Pai, que a Tua igreja não desanime, que os irmãos que batalham o bom combate, que trabalham, meu Pai, na cooperação do Teu Evangelho, não fiquem desanimados, meu Deus, pois certamente tudo isso tem acontecido de acordo com a Tua vontade, meu Pai. E nós sabemos que a Sua vontade sobre as nossas vidas é que permaneçamos unidos e permaneçamos, meu Pai, no Senhor. Que o Teu doce nome, que a Tua presença, meu Pai, possam ser visíveis não somente aqui na Igreja Presbiteriana de Serra Dourada, mas em todos os trabalhos que a Tua igreja realiza, meu Pai. Abençoa-nos, principalmente, meu Deus, para que a nossa esperança possa ser renovada no Senhor. Abençoa-nos, meu Pai, principalmente para que o nosso vigor seja restaurado no Senhor. Eu oro, meu Pai, na certeza que o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos de Serra Dourada 2. Boa noite a você que não é membro, mas que está nos assistindo nesta noite. Infelizmente, nós não podemos estar juntos aqui. É triste ver todos esses bancos vazios. Mas o que nos motiva é a certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias nas nossas vidas. Então, que nós possamos adorar nessa noite a esse Deus que sabe muito mais sobre as nossas vidas do que nós mesmos.
maravilhoso, que é o único motivo que nós podemos estar aqui nessa noite, é a graça dele. Vamos adorar esse Deus. Meus irmãos, continuando ao nosso culto ao Senhor, eu convido a todos vocês a lermos juntos a palavra de Deus que se encontra lá em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Interessante, meus queridos irmãos, que pela manhã nós tivemos a primeira parte deste tema que se chama "E se eu perder a esperança?". E eu fiz uma breve reflexão a respeito do Salmo número 13, um salmo de angústia, que inicia com um lamento de Davi, que inicia de uma forma de murmuração. Davi olha para o seu contexto, para a sua situação existencial, e começa a perceber que não havia saída. Os seus perseguidores estavam na cola dele, a situação política de Israel não era favorável a ele, a situação pessoal de Davi para com Deus também não era favorável, porque Davi permanecia em pecado para com Deus, e eram inúmeras as situações em que o rei Davi se sentia desconfortável de se achegar até Deus, a fim de obter favor do Senhor. Então ele clama ao Senhor: até quando, Senhor, esconder-te-ás de mim os teus olhos, as tuas mãos, as tuas bênçãos?
Até quando o Senhor permanecerá longe? E aí Davi começa até o versículo 4, murmurando, reclamando, lamentando a Deus o fato de que ele imaginava que a sua situação estava sem esperança, que a sua situação estava sem como resolver. A expectativa de Davi estava baixa. Por quê? Porque os olhos de Davi estavam focados em sua existência e nos problemas que aconteciam ao seu redor. A vida de Davi se centralizava no hoje e no agora. Algo existencial, algo temporal, algo que fazia com que a sua mente, o seu coração facilmente eram deturpados pelo seu orgulho, pelo seu pecado, pela sua vaidade. Mas no versículo 5, Davi ele toma uma posição diante do Senhor. Ao perceber que a sua esperança estava indo embora, ao perceber que Davi olha para o seu redor e percebe, gente, onde está a minha esperança? Aonde está a expectativa do meu coração? Onde o meu coração está guardando as promessas do Senhor? Então ele fala, ele clama ao Senhor no versículo 5, falando o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça. Uma mudança total de paradigma de vida, de desconfiante a confiante no Senhor, de alguém que estava perdido, alguém que foi encontrado por Deus, de alguém que precisava de uma renovação em sua vida, para alguém que agora está glorificando ao seu Deus. A mudança de perspectiva de Davi passou inteiramente por uma mudança de mente. Romanos 12, no capítulo 1 e 2, vai dizer que nós devemos entregar a Deus um culto que seja agradável a Ele, um culto racional, ou seja, de termos o conhecimento e o entendimento de tudo aquilo que nós estamos fazendo na casa de Deus seja para a sua glória. E no versículo 2, Paulo pede para que nós sejamos renovados pela transformação da nossa mente. Renovados, transformados pela mente. Uma mente que agora possui o Espírito Santo do Senhor. E Davi tem essa mudança de perspectiva. Agora Davi se encontra com esperança. Mas eu gostaria, meus queridos irmãos, de falar um pouco mais a respeito dessa esperança com vocês à noite. De manhã nós demos uma pequena introdução do que é a esperança, de como ter uma esperança, de o que pode ser uma esperança. Esperança em quê? Esperança onde? Esperança no quê? Mas se o tema da nossa mensagem é: e se eu perder a esperança? Eu gostaria de fazer com que você pensasse neste tema, porque há um problema nessa frase. Não é problema de como a frase foi conceituada, não, nada disso. Inclusive, muito bem conceituada pela nossa irmã Amanda Almeida, da UPA de Laranjeiras, muito bem formada. Mas eu gostaria que você pensasse no problema que essa frase causa no nosso coração. E se eu perder a esperança? E se eu trocar a esperança? E é justamente sobre o problema da troca que eu gostaria de falar com vocês. Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo fala de coisas que ele glorificava a Deus. Ele começa no versículo 3 dizendo o seguinte: e não somente isto o quê? Que a justificação mediante a fé, através dela nós temos paz com Deus, que por intermédio dessa justificação agora nós temos acesso pela fé a Deus, e que esta graça de que agora nós estamos firmes, graça concedida por Deus, pela qual nós estamos com os pés firmados, e nós gloriamos o nosso Deus por causa dessa ardente expectativa que foi renovada dentro do nosso coração pela fé. E no versículo 3, então ele começa: e não somente isto,
nós agradecemos, nós louvamos, nós glorificamos a Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. E se eu trocar a esperança? Sabe por quê? Muitas vezes, meus irmãos, nós não temos a esperança correta, porque nós trocamos o lugar de Deus em nossas vidas. Por que perdemos a esperança? Porque nós trocamos as coisas espirituais pelas coisas terrenas. Quando os nossos olhos são fixos naquilo que eles podem ver, nós adoramos e nós amamos. Nós gloriamos no fato de ter, de obter, de ganhar, de receber, de ser presenteado. Em todas as vezes que nós somos de fato presenteados, nós nos gloriamos. Nós achamos que a nossa esperança se finda aqui nesta terra. O problema da esperança não é o produto final dela. Não é o fato de nós olharmos para Deus e percebermos que muitas vezes Ele está um pouco distante. O problema é que muitas vezes nós não vemos os meios pelos quais essa falsa esperança ou essa maneira de chegar até Deus e perceber que Ele está longe, nós percebemos que os meios não foram tão corretos assim. E muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Nós perdemos a esperança quando nós focamos na nossa própria força do que no poder de Deus. Focamos na força dos nossos braços, em achar que o mérito de tudo aquilo que nós conquistamos faz glórias ao nosso nome. Nós temos parte em tudo que conquistamos. Quem não gostaria de passar no curso mais difícil da Universidade Federal? Quem não gostaria de ser aprovado no processo seletivo do emprego mais disputado da nossa cidade? Quem não gostaria de ser elogiado pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Quem não gostaria de ser lisonjeado por causa dos seus méritos? Nós temos muitos deles. Deus nos deu forças para lutar, conquistar, almejar, sonhar, planejar coisas maravilhosas. Mas muitas vezes a falta de esperança reside no fato de que nós olhamos muito mais para essas situações do que para Deus. Pronto, ganhei meu carro, agora qual o próximo foco? Pronto, conquistei o meu apartamento, agora eu quero conquistar mais coisas. E aí a gente vai viver uma vida de conquistas terrenas. A gente vai viver uma vida de conquistas pessoais. A gente vai sendo esperançosos no fato de que amanhã eu posso produzir muito mais do que hoje. E aí reside uma falsa esperança. Porque falsas expectativas são criadas. Uma falsa visão de algo novo para as nossas vidas é criada. Nós temos uma falsa esperança quando nós depositamos confiança muito mais nas pessoas do que em Deus. Sabe? Quando nós alimentamos a nossa fé baseado naquilo que as pessoas falam para a gente. Quando nós alimentamos a vocação que recebemos de Deus baseado nos elogios que recebemos das pessoas. Quando baseamos todo o nosso ministério, toda a nossa forma de trabalhar na igreja, quando baseamos a nossa mente naquilo que ouvimos das pessoas. Todas as vezes que ouvimos a voz de pessoas muito mais do que a Deus, nós criamos falsas expectativas. Consequentemente, teremos uma falsa esperança. E aí corremos o grande risco de olharmos para Deus e falar por Deus: por que, Senhor? Porque nós esquecemos muitas vezes de olhar para trás e perceber onde que nós chegamos para estarmos desse jeito. Nós temos uma falsa confiança, uma falsa esperança quando nós achamos que Deus sumiu diante da maldade humana. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente
discute temas interessantes, temas importantíssimos. Se Deus fosse um Deus bondoso, Ele acabaria com a fome em países subdesenvolvidos. Se Deus fosse bondoso, Ele não permitiria que uma criança passasse por necessidade. E a gente vai pensando, e o nosso pensamento a respeito desse assunto não tem limite. Só que a nossa intencionalidade é muito mais do que culpar a Deus do que a nós mesmos. Deus criou tudo isso? Não. Por meio de quem que essas coisas todas vieram ao mundo? Por meio de nós e do pecado em Adão. Por meio do pecado, todas estas coisas foram inseridas. E aí nós temos a visão fraca e terrena de achar que todas as coisas que acontecem nesse mundo são de responsabilidade direta de Deus. Muitas vezes nós tiramos a nossa culpa, a nossa responsabilidade e a colocamos em Deus. Outras vezes nós colocamos a nossa culpa em Satanás. Satanás está me tentando. Satanás está fazendo isso com a minha vida. Satanás não está deixando eu pensar de forma correta. Não, quando na verdade muitas vezes nós é que criamos falsas expectativas. Quando a nossa visão foi limitada, quando o teto da nossa visão foi limitada, quando o teto da nossa visão não subiu aos céus, paramos de olhar para os céus e passamos a olhar somente para o aspecto terreno. Nós perdemos, meus irmãos, a verdadeira esperança quando nos rebelamos contra Deus e ouvimos a voz do nosso coração. O profeta Jeremias vai nos dizer que o coração do homem é a fonte de toda a maldade. Como confiar num coração desse? Michel, eu conheço uma pessoa que tem um coração tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Conheço fulano que tem um coração maravilhoso, um coração grande, um coração gigante, um coração amoroso, generoso, misericordioso. Mas mesmo assim, meus irmãos, todas as nossas obras, todas as nossas melhores obras, conforme o profeta Isaías nos fala, são piores do que trapos de imundície. Tudo aquilo que fazemos até Deus não são nada, absolutamente nada. Portanto, irmãos, perdemos a esperança, a verdadeira esperança, quando limitamos a nossa visão no teto e não subimos aos céus para identificar a presença de Deus em nossas vidas. Nos idolatramos situações, idolatramos coisas, idolatramos pessoas, como se elas fossem a nossa esperança aqui nesta vida. Eu só fico bem se o dia o fulano de tal vier falar comigo. Eu só vou ficar feliz na minha vida se tal coisa acontecer. Dependendo de várias coisas para que a nossa esperança seja o quê? Restaurada. Perdemos então, meus irmãos, de fato, a visão de uma esperança divina. E aqui o apóstolo Paulo está apontando justamente para que todas as vezes que nós nos sentirmos atribulados, e todas as vezes que nós nos sentirmos inundados nas nossas próprias tribulações, ele nos garante que toda tribulação produz perseverança. Perseverança no ato de continuar caminhando. Que os atos que são realizados, que acontecem em nossas vidas, nada deles acontece por acaso. Nenhum deles acontece por acaso. Nada do que acontece no nosso dia a dia acontece por obra do acaso, do destino. Tudo acontece por intervenção de Deus. Um ponto, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo que muitas vezes nós perdemos de vista, é que todas as coisas, todas as tribulações, elas produzem perseverança. Em algo nós vamos depositar a nossa confiança.
A parábola do filho pródigo, quando o filho mais velho que fica em casa, obedecendo às regras do pai, lá em Lucas, no capítulo 15, observando, olhando, amando as regras do pai, ele esquece uma coisa. Ele se chateia com a volta do filho mais novo, porque a sua expectativa foi criada de forma errônea. A sua esperança foi construída de forma errada. Ele fica chateado, ele fica extremamente magoado com o retorno do filho mais novo, porque ele achava que ele merecia uma recompensa pela sua obediência, quando na verdade, obedecer sempre foi melhor do que sacrificar, segundo a palavra de Deus. Quando na verdade, ele deveria amar muito mais o Criador das regras do que as próprias regras. Acontece então, meus irmãos, que a esperança foi mudada. Ele perdeu a esperança, porque a esperança dele se resumia no fato da sua obediência. Não resumia no fato de que Deus era um Deus amoroso, misericordioso, e que estava de forma abundante abençoando a sua vida. A esperança, meus irmãos, ela se perde quando nós idolatramos muito mais aquilo que achamos, pensamos, sentimos, do que a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que ocupamos o lugar de Deus com coisas, pessoas, momentos, nós idolatramos, nós perdemos a esperança, produzindo expectativas erradas, e consequentemente teremos uma esperança errada. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele dá o sinal de que todas essas tribulações, elas vão redundar numa perseverança, e no versículo 4, de que essa perseverança sendo produzida no coração do crente, essas expectativas sendo alimentadas no coração do crente, vão causar em todos nós experiência de vida, e que essa experiência, aí sim, vai produzir a esperança. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? O apóstolo Paulo está dando-nos a resolução de como recuperarmos a nossa esperança, de como nós precisamos olhar para as situações do nosso cotidiano e identificá-las como testes da fé, como provas de Deus, de que Deus está nos provando a todo momento, de que não são tentações. Não, apóstolo Tiago vai dizer em sua carta que Deus não tenta ninguém, que Ele nos prova, e para que passemos com toda sorte de bênção em provações, o mesmo apóstolo vai nos orientar para que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus, que de forma diligente Ele dá a todos. O fato de passarmos por tribulações, de momentos de acharmos que a nossa esperança, meus irmãos, está indo embora, como nós recuperamos quando nós olhamos para um Deus maravilhoso, um Deus do versículo 5, de que quando nos concede a verdadeira esperança, essa esperança não é confundida dentro do nosso coração, porque o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito que nos foi outorgado. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que o Espírito Santo faz parte de nós. Nós temos o selo do Espírito. Nós somos a promessa eterna de Deus. Criados, profetizados, guardados, zelados, selados, abençoados por um Espírito que nos guarda e faz com que o nosso coração seja movido para a verdadeira esperança. Portanto, irmãos, não desanimemos.
diante das tribulações. Hoje tem sido um dia triste, a nossa igreja está vazia. E a nossa igreja semanalmente tem tido cultos acima das 60, 70. Chegamos a dias aqui, de domingo à noite, que temos 80 pessoas reunidas. Quando há um ano atrás, para termos 30, 35 eram muitos. E Deus tem nos dado um avivamento aqui neste lugar que nós só podemos agradecê-lo por ter olhado para as nossas vidas aqui em Serra Dourada com tamanha misericórdia. Mas hoje é um dia, meus irmãos, um dia que nós precisamos refletir. Refletir não somente na nossa vida para com a sociedade, de fazer a nossa parte enquanto cidadãos deste mundo, enquanto testemunhas do Senhor, de se cuidar, de se precaver com esse vírus, de cuidar uns dos outros, pedindo para que você gentilmente fique, se puder, óbvio, que fique em casa, que não saia, mas que se puder sair, saia em segurança, faça as coisas em segurança. Um dia onde, meus irmãos, todos nós estaremos aqui reunidos para adorar a Deus. Um dia que certamente, de forma recente, tem sido aguardado por todos nós. O domingo tem sido aguardado por todos nós, de forma muito carinhosa. Em primeiro lugar, para adorarmos a Deus. Em segundo lugar, para estarmos juntos. Mas este domingo, especificamente, nós não estamos. E nem estaremos pelos próximos 2 domingos. Mas eu gostaria que você refletisse durante esse tempo sobre onde está concentrada a sua esperança. São as coisas deste mundo? São as pessoas deste mundo? Onde está a sua esperança quando você olha para tudo isso e pensa, vou perder? E se eu perder, como faço para ganhar novamente? Como faço para recuperá-la? E eu convido a você, meus irmãos, a todos nós juntos, a lermos o que o próprio apóstolo Paulo disse no capítulo 8, de que em Cristo, além de sermos mais do que vencedores, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 18, porque eu estou bem certo, eu tenho por certo. Olha o apóstolo Paulo novamente trazendo à tona o problema da tribulação, da produção de nova esperança, de novas expectativas. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança não se vê, não é esperança. Esperança que não se vê não é esperança, afirma o apóstolo Paulo. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O apóstolo Paulo nos dá orientações de como seguir confiante, de como seguir olhando para os céus, tendo a esperança de que o melhor de Deus será derramado em nossas vidas, aqui nesta terra, através das bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Que o melhor de Deus será vivido por nós, e tem sido vivido por nós, todas as vezes que nós olhamos e centralizamos as nossas vidas nele. Que a nossa esperança seja resumida no fato de que nós fomos comprados por ele e por mais ninguém neste mundo. De que o nosso bom pastor dará a vida pelas suas ovelhas. E por isso nós podemos ficar tranquilos.
De que nem coronavírus vai tirar a nossa paz, nem quarentena vai tirar a nossa paz, nem momentos em que vamos estar separados uns dos outros vai tirar a nossa paz. Nada tira a esperança do povo de Deus. Eu espero que você saiba que as expectativas da sua vida só serão renovadas quando os seus olhos se voltarem para o Senhor. Quando o seu coração se voltar para o Senhor. Quando toda a sua mente for renovada pelo Senhor. Quando toda a sua vida for restaurada pelo Senhor. Aí sim, você conseguirá enxergar a esperança que vem do alto. A confiança que Deus nos dá. A fé, mediante as promessas de Cristo Jesus, colocadas no coração de cada servo de Deus, para que possamos observar a esperança inabalada dentro de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus conceda uma excelente semana, em nome de Jesus, para toda a sua família. Vamos orar. Nosso Deus, eu louvo ao Senhor, meu Pai, por esse tempo que o Senhor permitiu passarmos aqui na Tua casa. Louvo ao Senhor, meu Pai, porque certamente, meu Deus, o nosso plano era totalmente outro, mas bendito seja o Senhor, meu Pai, que não somente muda os planos das nossas vidas, mas também, meu Pai, nos dá um novo ânimo, nos dá novas expectativas, transforma a nossa esperança, transforma todo o nosso lamento em confiança no Senhor. Eu gostaria, meu Pai, de agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão aqui em Serra Dourada. Eu peço que através do Teu Santo Espírito, que a bênção do Senhor, meu Pai, o amor de Jesus Cristo, permaneça no coração de cada um deles, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.